Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Jesus está num sábado na casa de um fariseu importante para fazer uma refeição. No vídeo anterior nós comentamos a respeito do fato de que Jesus costumava jantar na casa de fariseus. Não podemos concordar com os comentaristas do Evangelho que acreditam que os fariseus estavam sempre tentando tramar contra Jesus. Certamente Jesus tinha admiradores entre os fariseus. Estava na casa do fariseu um homem hidrópico. A hidropisia é uma doença causada por distúrbios na circulação do sangue, causando inchaço em partes do corpo ou no corpo todo. Sabemos que no contexto bíblico a água é o elemento gerador absoluto. No começo do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando trata da criação, vemos que Deus não cria água. É como se a água já existisse. A água representa o princípio material. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O princípio espiritual e o princípio material, conforme nos ensina a questão 27 do Livro dos Espíritos. A hidropisia é caracterizada pela retenção de líquido, pela retenção de água. Hidro quer dizer água. O hidrópico representa o espírito apegado à matéria, aquele que quer reter os bens materiais consigo. É a terceira vez no Evangelho de Lucas em que Jesus cura num sábado. Tratamos disso com mais detalhes no vídeo de número 7, então vamos nos abster de maiores explicações. É dito que Jesus curou-o e despediu-o. O verbo traduzido como despedir, no texto original grego, é apelisen, indicativo aoristo do verbo apolio, que além de despedir quer dizer desatar, desamarrar, libertar. Jesus libertou este espírito, semelhante ao caso da mulher encurvada que nós estudamos no vídeo anterior. Jesus percebeu que este espírito ou já havia cumprido o seu karma, ou seja, já estava quitado com a lei de causa e efeito, precisando de um influxo de energia para se libertar do efeito de tanto tempo de escravidão à matéria, ou Jesus concedeu a ele uma espécie de moratória, permitindo a este espírito melhores condições de agir positivamente em direção à espiritualização. Também temos que considerar que nem sempre o espírito encarnado que apresenta uma doença é necessariamente um espírito culpado. A lição desta cura de Jesus é que através do Cristo, na nossa tentativa de comunhão com o Cristo, já que eles iam participar da mesma refeição, e a refeição é uma comunhão, ao comerem a mesma coisa todos têm algo em comum dentro de si, esta proximidade e comunhão com o Cristo é o que nos afasta da matéria, nos liberta da escravidão às posses materiais, nos liberta da retenção das coisas materiais junto de nós, o que impede a nossa evolução espiritual. Nós evoluímos no mundo material, mas o espírito deve agir sobre a matéria e não a matéria agir sobre o espírito. Havia vários convidados para esta refeição de que Jesus participava, e notando que eles disputavam os primeiros lugares, os lugares mais próximos do dono da casa, como se faz até hoje, Jesus aproveita para nos deixar um ensinamento. Quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele, e quem convidou a ti e a ele venha a te dizer: cede-lhe lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar? Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar quem te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima, e isso será para ti uma honra em presença de todos os convivas. Jesus nos deu o exemplo vivo desta lição. Jesus, Espírito responsável pelo planeta Terra, se fez homem e nos serviu com o maior exemplo de humildade. Noutra ocasião, Jesus renovou este ensinamento aos seus apóstolos, lavando os pés deles, para que esta imagem ficasse gravada e não nos esquecêssemos do seu exemplo de humildade, que todos devemos seguir. Emmanuel, a propósito desta passagem, nos lembra de não esmagarmos os outros com o nosso conhecimento, de respeitarmos as inteligências menores que a nossa, de não impormos a nossa bagagem intelectual sobre os outros. Além de falta de humildade e compreensão com as diferenças, a demonstração do saber com ostentação provoca a imediata antipatia
por parte daqueles que são alvo da ostentação intelectual. Nossa postura deve ser naturalmente humilde, sem a falsa humildade dos estereótipos espíritas, mas a humildade espontânea de reconhecer o nosso próprio tamanho, a nossa própria pequeneza. Se nos destacarmos em qualquer área, isso deve ser fruto de nosso esforço e deve partir do reconhecimento do próximo. É o próximo que decide se temos algum valor ou não. Nós, de nossa parte, temos que ter em mente a nossa imperfeição e o pouco conhecimento que temos de tudo e de todos. Há um perigoso estereótipo no meio espírita, muito próximo do comportamento dos fariseus no tempo de Jesus. Os fariseus ostentavam o seu jejum fazendo cara de fome, sujando o rosto de cinza e mantendo a barba emaranhada. Queriam que todos vissem como eles eram sofridos pelo seu jejum, pelo seu esforço em cumprir o que determinava a lei e as tradições. Há espíritas que confundem humildade com aparência humilde, desprezam a própria aparência e pensam que com isso estão sendo humildes. Mas muitos destes saem do centro espírita e entram no seu carro importado e vão para o seu apartamento de luxo no bairro nobre. Não há nada de errado em ter posses, então por que esconder? Por que a tentativa de se passar por humilde? O que aparência tem a ver com humildade? O que a riqueza material tem a ver com humildade ou falta de humildade? A palavra humildade vem do latim humilis, que tem a mesma raiz de humus, terra. Ser humilde é se colocar no seu devido lugar. O homem é espírito e vive na matéria. O que é material fica na terra. O corpo e as coisas materiais voltam para a terra, são perecíveis. Voltam para o humus da terra, viram adubo, viram pó. Ser humilde é reconhecer isso, reconhecer a transitoriedade dos valores materiais a que nós nos apegamos. Não precisamos de muita coisa para cumprirmos a nossa tarefa na Terra. Vontade, disciplina e equilíbrio. É esse equilíbrio que devemos buscar. Jesus andava bem trajado. Quando ele foi crucificado, os soldados romanos disputaram as suas vestes. Não iriam disputar para ver quem ficava com as suas roupas se ele andasse esfarrapado, vestido de andrajos. Jesus demonstrava a humildade no servir ao próximo, no se fazer homem como nós, em comer o que nós comemos, beber o que nós bebemos, vestir o que nós vestimos, que nós saibamos nos colocar nos últimos lugares. Se tivermos algum mérito, naturalmente seremos convidados a sentar mais para cima. Quem se reconhece pequeno, cresce naturalmente aos olhos dos outros, aos olhos de si mesmo e aos olhos de Deus. Quem se imagina maior do que é, desperta antipatia no próximo, decepciona-se consigo mesmo e afasta-se de Deus. Esta lição de Jesus já constava do livro de Provérbios, então devia ser conhecida de todos. Não te vanglories na frente do rei, nem ocupes o lugar dos grandes, pois é melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado na frente de um nobre. Jesus começa dizendo, quando alguém te convidar para uma festa de casamento, a imagem do casamento tão presente na Bíblia e muito utilizada por Jesus, simboliza a nossa união com o Cristo. É a nossa personalidade, essa pessoa que animamos nesta existência, que deve se unir com o Cristo que habita dentro de cada um de nós. Nós recebemos convites para a espiritualização desde a infância. Quase todos nós já fomos convidados por Jesus para sermos seus colaboradores. Quem não lembra de si mesmo na infância, sensibilizado com a ideia de Deus e com a imagem de Jesus? Quem nunca observou a pureza e a boa vontade de uma criança para tratar das coisas espirituais? Jesus nos deu essa lição observando os convidados do fariseu para a refeição. Em todos os fatos corriqueiros do cotidiano, Jesus tomava exemplos para que nós compreendêssemos um dia a profundidade do seu ensinamento. Continuando a sua observação, disse ao dono da casa: ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos, cegos. Feliz serás então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Podemos ter a impressão de que se trata de uma proibição de Jesus.
mas temos que prestar atenção no objetivo da sua advertência. Para que ele nos recomenda isso? Para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Jesus está falando de uma festa. Esta festa é a vida e os valores que juntamos nela. Nada impede que convidemos amigos e familiares e quaisquer pessoas para participarem da nossa festa, que representa a nossa vida. A advertência de Jesus é para que não esperemos nada em troca, para que não façamos nada em benefício do próximo, dando margem a que ele pense que nos deve um favor. Não podemos convidar ninguém a participar do jantar da nossa vida e alimentar-se dos nossos valores, do pão espiritual que Deus nos concede para que repartamos com o próximo, e com isso esperarmos qualquer espécie de retribuição, nem das pessoas, nem de Deus, nem nesta existência e nem depois que desencarnarmos. Jesus disse para amarmos os nossos inimigos, pois até as pessoas que descumprem as leis de Deus amam aqueles que os amam. Jesus também disse que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Quando oramos o Pai Nosso, pedimos a Deus o pão espiritual. Quando estamos dispostos a sermos instrumentos de Deus, Deus se manifesta através de nós e nós repartimos o pão espiritual com aqueles que têm fome das coisas do Espírito. Devemos fazer da nossa vida um jantar, uma festa das coisas do Espírito. E devemos convidar para esta festa não os nossos amigos, familiares e colegas que têm tanto ou mais pão do que nós, os que já aprenderam a receber de Deus o pão espiritual, o pão sobressubstancial, que foi erroneamente traduzido na oração como pão de cada dia. Estes não estão precisando de nós. Estes não precisam do nosso convite para a festa. Quem precisa comer do pão espiritual que Deus nos concede para repartirmos com o próximo são os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Os pobres que mendigam as coisas do Espírito, os estropiados, aqueles em que falta alguma coisa para compreender a Deus e as suas leis perfeitas. Os mancos, aqueles que estão espiritualmente desequilibrados. Os cegos, aqueles que não enxergam a manifestação de Deus em todas as coisas. Os que ainda não desenvolveram olhos de ver. Jesus diz que os que repartirem o pão espiritual, os que convidarem os necessitados para a festa, estes serão bem-aventurados ou felizes, pois estes serão recompensados na ressurreição dos justos. O substantivo dativo anástase, traduzido como ressurreição, quer dizer voltar ao estado anterior, ou tornar a ficar de pé. Os israelitas usavam um eufemismo para designar a morte, diziam deitar-se. Ressurgir para a vida, então, é levantar-se. Anástase tanto pode significar o retorno para o plano astral, como o retorno para o plano físico. No caso em questão, Jesus parece estar se referindo ao plano astral, pois este é o estado anterior à reencarnação do espírito. O espírito encarnado que volta ao seu estado anterior vai para o plano astral, pois é de lá que ele veio. Um dos convidados, que estava ali com Jesus, ao ouvir essa promessa de recompensa por parte de Jesus, comenta: feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. Eles imaginavam o reino de Deus como algo fora de nós. Mas Jesus nos ensina que o reino de Deus está dentro de nós. Compete a nós o desenvolvermos e vivenciarmos. Este comentário do convidado deu ensejo a que Jesus contasse uma parábola. Um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, já está tudo pronto. Mas todos unânimes começaram a se desculpar. O primeiro disse-lhe: comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me desculpes. E outro disse: casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, o que mandaste já foi feito e ainda há lugar. O Senhor disse então ao servo: vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem,
para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Nós recebemos o convite de Jesus. Se antes Jesus nos deu recomendações sobre quem devemos convidar para a nossa festa, a nossa vida, agora ele dá o exemplo do Cristo que habita em nós. Conforme vamos evoluindo, vamos desenvolvendo a consciência de nós mesmos e de nossas responsabilidades. Percebemos vagarosamente que temos o Cristo dentro de nós e que compete a nós nos integrarmos a Ele. O Cristo nos convida para este grande jantar, para esta comunhão, mas nosso apego à materialidade nos faz negar o seu convite. Ou nos apegamos aos bens materiais representados pelo terreno, como se eles fizessem parte de nós, ou nos deixamos escravizar pelo trabalho representado pelos bois, que eram utilizados para o trabalho, pela carreira, pelas relações de poder e de status, ou nos prendemos aos prazeres terrenos e às relações de família, representados pela desculpa do homem que alega ter casado. Todas estas coisas fazem parte da nossa experiência terrena: os bens materiais, os prazeres, o trabalho, os laços de família, mas nada disso pode estar acima de nossa relação com o Cristo. Jesus nos disse para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas espirituais, e que o resto nos seria dado por acréscimo. Todos nós que estamos razoavelmente despertos, e o interesse pelos assuntos ligados à espiritualidade é um indício claro deste despertamento, todos nós recebemos o convite do Cristo. Todos nós estamos maduros para começarmos o nosso processo de união com o Cristo que habita dentro de nós. Reencarnamos cheios de bons propósitos, dispostos a passar por cima dos nossos instintos inferiores, prontos para iniciarmos uma existência de equilíbrio e de busca de evolução espiritual, através da conscientização, da transformação moral e do serviço em benefício do próximo. No entanto, ainda nos distraímos mais do que devíamos com os falsos valores da matéria, que são transitórios e não nos acrescentam nada. Quando somos lembrados do nosso convite para o jantar com o Cristo, e somos lembrados muitas vezes de diversas formas, quase sempre alegamos os nossos muitos afazeres profissionais, nossos compromissos sociais, nossos deveres com a família. A família é geralmente vista como uma boa desculpa, pois elevamos a família como a grande causa de nossas vidas. Não é assim. Nossa família é formada por espíritos que progridem em conjunto, uns mais e outros menos. É verdade que nossa primeira obrigação moral e material é com a família, pois não é à toa que os espíritos se aproximam, mas a família não pode servir de pretexto para deixarmos de lado nossa tarefa espiritual. Nossa obrigação começa com a família, mas não termina com a família, até porque nossa verdadeira família é espiritual. Na parábola que Jesus nos conta, o homem que fez o convite, vendo que os que foram convidados recusaram o convite, manda convidar os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Quem são estas pessoas? São os mesmos espíritos que recusaram o convite. Por que recusaram o convite da primeira vez? Porque se deixaram envolver pelas coisas materiais, movidos pelo egoísmo em suas mais diversas formas. O caminho que leva a Deus é uma reta. Quando somos dominados pelo egoísmo, abandonamos o caminho reto e entramos em desvios e atalhos. A lei de Deus nos avisa que nos desviamos do caminho através da dor. A dor é um aviso de que saímos do caminho reto das leis de Deus. Por meio da dor, causada pelas nossas próprias escolhas erradas, nos tornamos temporariamente pobres, estropiados, coxos e cegos. E somos convidados novamente, pois a misericórdia de Deus é infinita e sempre nos concede novas chances para nos reharmonizarmos com as leis divinas. Então, alguns de nós aceitam, outros ainda não. Na parábola, o servo avisa ao homem que ainda há lugar. O Senhor disse então ao servo: vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. A lei força todos a se reajustarem. Não temos escolha.
Nosso destino é o progresso e a felicidade. Nosso livre-arbítrio se resume à escolha da forma e tempo que levaremos para progredirmos e alcançarmos a felicidade. O Senhor manda buscar por todos os caminhos. São os mesmos que se desviaram que estão nestes outros caminhos. Nenhum daqueles primeiros convidados provará a ceia do Senhor. Eles já não existem mais. Os espíritos que animaram aquelas personalidades egoístas, que se desviaram do caminho reto das leis de Deus, hoje revestem outros corpos, outras personalidades em condições diferentes. Aprenderam com a dor e aceitam o convite para jantar. Depois disso, Jesus disse para a multidão que o seguia: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. A expressão odiar nesta fala de Jesus é um hebraísmo, uma expressão do idioma dos israelitas em que há mais ênfase do que nós costumamos utilizar. Na falta de uma palavra mais adequada para traduzir o pensamento de Jesus, foi utilizado o verbo odiar. Jesus não nos pede de modo algum que odiemos os nossos familiares, sejam eles quais forem. Como dissemos há pouco, a nossa obrigação começa com a família, mas não termina com a família. Jesus resumiu os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nenhum interesse pode estar acima de Deus. Dando prioridade a Deus, teremos o equilíbrio necessário para cuidarmos da família e não só da família. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar? Ou ainda, qual o rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se, com 10.000 homens, poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus fala que devemos carregar a nossa cruz. Não é demais lembrar que a crucificação já era uma prática comum naquele tempo. Todas aquelas pessoas a quem Jesus se dirigia já tinham visto, alguma vez na vida, um condenado carregando a sua cruz até o lugar determinado. Jesus não quer dizer com isso que nós somos condenados, mas que temos que cumprir o nosso dever sem esmorecer. Jesus alerta para a responsabilidade que é aceitar o seu convite. É preciso que saibamos o que nos espera. Temos que estar preparados. Temos que estar bem conscientes do que representa seguir o Cristo. Jesus cita o exemplo de alguém que quer construir uma torre e, para isso, precisa calcular antes quanto material será preciso para completar a obra. Jesus também cita o exemplo de um rei que vai fazer guerra contra outro rei, que antes deve calcular se pode, com seus 10.000 soldados, vencer os 20.000 soldados do outro rei. Podemos imaginar que Jesus está apenas nos chamando a atenção para o risco de iniciarmos um processo de espiritualização, em que nos tornamos mais sensíveis, mais abertos a influências espirituais, mais conscientes da gravidade dos nossos pensamentos, palavras e ações, e depois desistirmos. É claro que se fizermos isso, teremos alguns reveses. Ao nos conscientizarmos, passamos a sofrer as consequências dos nossos erros, às vezes imediatamente. Ao nos sensibilizarmos, nos tornamos mais suscetíveis. Abrimos nosso campo eletromagnético às influências externas. Se orarmos e vigiarmos, essas influências serão benéficas. Se desistirmos da nossa caminhada com Jesus, estaremos abertos a outras influências. Podemos ser levados a pensar que para que a construção da torre chegue ao fim, temos que ter material suficiente, e que para que o rei vença a guerra, deve arranjar mais 10.000 soldados. Mas não, Jesus diz para renunciarmos a tudo o que temos. A torre não deve ser construída e a guerra não deve ser iniciada. Não precisamos de uma torre para nos elevarmos materialmente, mas precisamos nos desapegar da matéria para nos elevarmos espiritualmente.
Também não precisamos lutar contra inimigos externos. Nossa luta é interna, é contra o nosso próprio egoísmo. Todo este capítulo é sobre o desapego a tudo que nos prende à matéria, a todo o egoísmo. A cura do hidrópico é a libertação da retenção das coisas materiais. A escolha do último lugar para sentar à mesa é abrir mão de toda e qualquer honraria. É abrir mão dos melhores lugares reconhecendo a nossa pequeneza. Os convidados para o jantar que nós oferecemos para a nossa vida devem ser os espiritualmente mais necessitados, e não aqueles que têm condições de se bastarem a si mesmos. Os convidados para a festa do Senhor não aceitaram o convite por causa de terrenos, bois e casamentos, e foram novamente convidados mais tarde, quando pobres, estropiados, coxos e cegos. Depois Jesus diz que para segui-lo deve-se desfazer da falsa ideia de que se vive para a família, pois acima de tudo estão as coisas de Deus. E por fim notamos que temos que abrir mão de tudo o que nos mantém o egoísmo, como o grande crescimento material representado pela torre e as lutas externas movidas pelo orgulho, quando sabemos que só quem temos que vencer é a nós mesmos. Obrigado por me acompanhar neste estudo, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado